No vídeo de hoje eu vou falar sobre os 2 erros que eu cometi quando eu estudava para concurso e por que mesmo assim eu consegui ser aprovado no concurso da Polícia Civil. Fica comigo até o final desse vídeo. Fala meus jovens, fala minhas jovens, Glaudimar Pedrosa aqui. Se você gosta de conteúdo policial e estuda para as carreiras policiais, inscreva-se aqui no canal porque eu publico vídeo aqui diariamente. Então bora falar um pouquinho sobre esse tema. Quando eu comecei a estudar para concurso lá em 2010, eu estudava por videoaulas, eu estudava por aulas telepresenciais. Na época não tinha as várias opções que nós temos hoje no mercado aí de cursos online, que você podia assistir a videoaula em casa. Eu tinha que ir para a unidade e assistir a aula que era transmitida via satélite numa rede... Caiu aqui meu suplemento, ó, o suplemento. Naquela época eu tinha que ir para a unidade e eu estudava lá naquela unidade. Estudava as aulas que eram previamente gravadas ou que eram transmitidas ali em tempo real. Na época eu estudava no Instituto Luiz Flávio Gomes. Não tinha Gran Cursos, não tinha estratégia, não tinha os cursinhos que a gente tem hoje no mercado aí, que dão muito mais flexibilidade para você estudar. Então muitas das dicas e sugestões que a gente dá hoje, naquela época não era muito possível, porque você ou estudava presencial ou estudava nesses cursos telepresenciais. E aí eu vou explicar porque não dava certo naquela época e hoje em dia você consegue estudar de maneira muito mais otimizada. Só um detalhe importante aqui, existem pouquíssimas formas de estudar errado para concurso. O errado é você não estudar. O erro, estudando para concurso público, faz parte da construção e da formação que você precisa para se tornar um concursado. Então faz parte cometer pequenos erros e você vai fazendo alguns ajustes aí no meio do caminho. Então quando eu estiver falando de erros que eu cometi, na verdade eu estou falando desses aprendizados que eu tive no longo da jornada para se tornar um concursado. E o primeiro erro, entre aspas, que eu cometi, que é muito comum na maioria dos concurseiros, é começar sem um foco em uma área ou em um cargo específico. Então eu abria concurso para TJ, eu ia lá e fazia. Concurso da área de informática, eu ia lá e fazia. Concurso da área policial, eu ia lá e fazia. Eu não tinha um foco em uma área específica. E essa daqui é uma das maiores dificuldades de quem começa. Acha que você está estudando para uma prova específica e depois acabou o seu mundo. Se não passar naquela prova ali, acabou. Isso é o que a maioria faz e é o que a grande maioria esmagadora dos reprovados fazem, porque depois eles simplesmente... acaba a prova, vai embora e a vida seguiu e ele continua no emprego ou fazendo o que fazia antes. Só que nesse erro aqui, ele durou muito pouco tempo. Depois eu consegui focar numa área específica ali, foquei nas carreiras policiais e aí tudo deu certo. Então escolha uma área, uma carreira e estude focado nessa carreira. Essa é a minha sugestão. Lembrando que tudo que eu estiver falando aqui é sugestão. Cada pessoa é única, cada pessoa tem um jeito, uma dificuldade, uma facilidade. Então você vai encontrar para você aquilo que se adequa melhor à sua realidade. Pode ser que você estude melhor por PDF ou por videoaula, em casa, na rua, enfim, não existe uma fórmula mágica. Então, muito cuidado quando você tentar adotar um método de estudo, uma técnica que serviu para alguém, serviu para um primeiro colocado num concurso, mas que pode não servir para você. Então vai fazendo testes aí até se adequar àquilo que é melhor para a sua realidade. Uma outra coisa que eu fiz na época que eu estudava é que eu estudava o mesmo conteúdo repetidas vezes. E isso não é muito eficiente, porque o seu foco não está em estudar o conteúdo. O seu foco principal quando você estuda para concurso deve estar em resolver questões, conseguir resolver questões que cairão na prova. Esse é o foco principal do concurso. Diferente de uma prova de ensino médio, de faculdade, que você estuda o conteúdo ali e às vésperas da prova ali você consegue revisar e estudar o conteúdo aprendido ali no semestre, no concurso não funciona assim. Então a forma de estudar é diferente. Só que uma coisa eu fazia muito bem, eu assistia o conteúdo e eu conseguia anotar, na época eu digitava o conteúdo no Word, né? Hoje em dia você tem ferramentas que vão te otimizar essa organização do seu conteúdo. Então eu já indiquei aqui um aplicativo chamado Evernote, atualmente eu utilizo um outro, achei melhor inclusive para minha organização pessoal, para os meus vídeos aqui, eu organizo tudo num aplicativo chamado Notion. Então eu indico e recomendo você utilizar um aplicativo desse, um programa desse, ele funciona pela internet também, então eu utilizo o Notion, que serve para eu organizar os meus conteúdos aqui do YouTube, que serve também para você organizar os seus estudos, o conteúdo, as disciplinas, cada tópico da matéria ali fica muito bem organizado.
Então eu focaria em montar muito bem esse conteúdo, mesmo que demorasse um pouco mais ali para você anotar o conteúdo, eu focaria em montar o meu caderno, o meu material ali para os estudos, para eu não precisar voltar novamente na mesma videoaula para assisti-la novamente. Eu só voltaria nesse caderno quando eu estivesse resolvendo questões e aquelas questões em que eu tivesse dúvida ou que eu errasse. Aí eu voltaria na minha anotação e aí, caso eu não encontrasse entre as minhas anotações aquele conteúdo que eu errei ou que eu fiquei com dúvida, aí sim eu volto na videoaula ou no PDF do material. Uma coisa que eu não podia fazer na época que eu estudava era acelerar a aula. Então você pode utilizar todo o recurso disponível para você. Um dos que eu utilizo muito é acelerar as videoaulas. Eu consigo acelerar mais ou menos ali até 1,5x, né? 1,5x de velocidade. Tem gente que consegue 2, 3x, eu consigo no máximo ali até 1,5 normalmente. Então acelere a videoaula. Antes o que não era possível, que você tinha que ficar ali no ritmo do professor, hoje é plenamente possível. Então tem um professor que ele é um pouco mais lento, acelera para você ficar no mesmo ritmo ali compatível para você conseguir assimilar esse conteúdo. Então, como eu já falei, não tenha pressa em assistir as aulas logo de início ali. Foque em montar o seu caderno, foque em montar o seu material que servirá futuramente para você estudar, para você revisar e para você voltar nele sempre que tiver uma questão errada, quando você estiver resolvendo uma questão ali de concurso. Sempre que você cometer um erro na questão ali ou tiver dúvida, você vai voltar nesse material que você estudou. Então, quando ele estiver completinho, provavelmente é só nele que você vai consultar ali o conteúdo que você quiser revisar. Agora, um erro que eu não cometi, esse sim é um erro que a maioria dos concurseiros comete, é não parar de estudar depois que for reprovada a primeira ou a segunda, ou seja lá quantas vezes for. Não pode parar de estudar. Esse é o erro que a maioria dos concurseiros comete e por conta disso, nunca se torna um concursado. A maioria dos concurseiros que só ficam nesse status de concurseiro nunca é aprovado, é porque normalmente ele desiste logo de cara. Ele não tem a mente focada na aprovação, ele está focado na prova só, em uma prova de um concurso específico, e às vezes ele reprova naquele concurso ali, ele continua seguindo a vida dele, né? Tem gente que tenta se auto-enganar, né? Falando o seguinte, se eu não passar nesse cargo, não serve mais nenhum para mim, eu não quero nenhum outro. Só que ela continua fazendo as coisas que faz e que estão insatisfeitas. Então, não é porque aquele cargo é o único que serve para ela, é porque ela às vezes está com preguiça de continuar estudando, não tem foco, enfim. Acha que estudar é algo simples, igual estudar para uma prova de ensino médio, uma prova de faculdade, e é um negócio que exige muito mais esforço de você. A galera do concurso da Polícia Civil, que eu acompanhei aqui, de 2021, que continuou estudando, focado ali pelo menos umas 2, 3 ou 4 horas por dia, a maioria já foi aprovada em algum outro concurso. Eu acompanho muitas pessoas aqui que continuaram estudando e a maioria não terá tempo de estudar, de passar num próximo concurso da Polícia Civil simplesmente por esse motivo, porque continuou estudando, continuou fazendo o dever de casa, continuou fazendo o básico, que é revisar o conteúdo, resolver questões diariamente e por conta disso foram aprovadas Polícia Penal do Espírito Santo, Polícia Militar do Rio de Janeiro e outros cargos de carreira policial que surgiram aí nesse emaranhado de concursos policiais que nós tivemos em volta do estado do Rio de Janeiro. Então, se você continua fazendo o dever de casa, dificilmente passando 1 ano ou 2 anos, dificilmente você não consegue bater ali uns 70% de acertos em simulados de carreiras policiais. Normalmente, no máximo 2 anos aí, você já consegue uma ótima pontuação e se você continua fazendo o seu dever de casa, a aprovação é certa. Foi o que aconteceu comigo e por isso que, apesar desses pequenos erros que eu cometi, entre aspas, né, eles não foram suficientes para me impedir de chegar à minha aprovação. Então, se aconteceu comigo, pode acontecer com você também. Conte aqui nos comentários se você já cometeu algum erro que você já conseguiu ajustar no meio do caminho, se você desistiu, se você está começando a estudar agora, deixa aí nos comentários. E deixa o like também para poder fortalecer. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Forte abraço, até a próxima. Valeu! Pô, Juvenal, tomando isso aqui fica fácil, hein?